Fala pessoal, beleza? Neste vídeo nós daremos início a uma playlist sobre Nest.js, um framework utilizado no ecossistema Node.js. Nessa playlist nós veremos o desenvolvimento de uma API, onde nós vamos implementar as operações básicas de um CRUD, relacionados a uma aplicação de gerenciamento de tarefas. Beleza, pessoal, agora a gente pode então começar aqui a configurar, né, o nosso ambiente para a gente poder então criar a nossa aplicação com o Nest.js e com o Node.js, né? Afinal, o Nest.js é o framework que nós vamos utilizar com o Node. Lembrando que o Node, né, é um runtime JavaScript que possibilita a gente utilizar o JavaScript fora do navegador. Ou seja, a gente pode então utilizar o JavaScript com o Node para desenvolver aplicações no back-end, como APIs e etc. Bom, para a gente instalar o Node é bem simples, nós vamos entrar aqui em nodejs.org e veja que nós já temos duas opções aqui, né? A versão LTS e a versão aqui atual, né? Com os últimos recursos e tudo mais. Porém, nós vamos utilizar a versão LTS, que é a versão mais estável, né? A versão Long Term Support. Beleza. Para fazer a instalação do Windows é bem tranquilo, basta a gente instalar aqui o executável, baixar o executável no caso, né? Clicar duas vezes aqui e sem mais delongas, né? Ele só esperar um pouquinho aqui que ele está verificando. Beleza. Aqui clicar em Next, aceitar, Next, aqui a pasta e continuar aqui no Next. Eu já tenho o Node instalado, tá? Então eu vou cancelar, mas é só dar Next aqui sem nenhum segredo. Vou cancelar aqui. Beleza. E caso você esteja utilizando, né, outro sistema operacional, como o macOS ou Linux, você pode também clicar aqui em Other Downloads e veja que nós temos aqui então a versão para macOS. Temos aqui também a versão para Linux. A gente pode também fazer a instalação do Node via Package Manager, né? Então você pode aí fazer a instalação do Node utilizando aqui, ó, Android, enfim, para vários sistemas operacionais. Show de bola? Legal. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui o meu PowerShell, no caso o terminal, e vou dar o comando node-v. Vou até selecionar aqui, porque esse tema está meio ruim de ver no fundo preto, né? Com o outro fundo aqui. Não ajudou muito, mas enfim, node-v. E aqui nós temos então a versão 20.10.0. Show de bola. Eu recomendo que você utilize essa versão, tá? Para a gente não ter nenhum problema aí no andamento do desenvolvimento da nossa aplicação. Show de bola? Legal. Perfeito. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui em nestjs.com só para a gente entrar aqui na documentação do Nest.js, que é o framework que nós vamos utilizar. Ele já dá aqui, né, um Hello Nest, a Progressive Node.js Framework for Building Efficient, Reliable and Scalable Server-Side Applications. E, enfim, aqui ele já dá uma breve descrição. Nós temos até, né, um playground, vamos dizer assim, né? A gente pode fazer alguns testes aqui no navegador, bem legal, né? Quase que digamos que um Visual Studio aqui online, muito legal. E beleza, mas para isso a gente vai utilizar o VS Code como nosso editor. Eu vou até fechar aqui porque já tinha um projeto aberto, vou clicar aqui de novo. Beleza, ele vai abrir aqui, show de bola. Nós vamos utilizar, né, o Visual Studio Code como nosso editor de código. Você pode utilizar caso você já esteja familiarizado com outra IDE, ou até o Sublime, né? Muita gente ainda utiliza o Sublime, não tem problema, mas eu também aconselho a usar aqui o VS Code, né, para a gente também não ter nenhum problema aí no andamento das aulas. Bom, eu já estava até em um diretório aqui e tudo mais, mas eu vou criar então uma nova pasta. Vou aqui em Open Folder. Vou criar aqui uma nova pasta, New Folder. Vou dar o nome aqui de Nest.js.
YouTube, onde eu vou colocar os conteúdos que irão para o YouTube. Show de bola. Selecionar aqui. Yes, e perfeito. Vou dar um view. Terminal. Eu particularmente gosto de usar o terminal aqui já integrado no VS Code, mas caso você utilize ele externo, também não tem nenhum problema. Vamos voltar aqui. E legal. Show de bola. Agora a gente precisa então criar o nosso projeto Nest.js, né? Lembrando que o Nest.js é um framework bem legal, né? Ele já traz várias possibilidades aí para a gente desenvolver aplicações web. Ele utiliza ali muito a ideia do Angular, né? Onde a gente tem a separação por módulos da nossa aplicação e também a gente utiliza o TypeScript, o que eu particularmente gosto porque traz a tipagem para o nosso código, né? Enfim, nosso código fica mais seguro e também o VS Code ali fica mais, digamos que, inteligente, né? A gente consegue utilizar recursos de autocomplete e tudo mais. Bom, vamos lá. Documentação. Beleza. E aqui ele já traz um passo a passo de como a gente pode fazer a instalação do Nest. Basicamente, nós vamos utilizar aqui o NPM, lembrando que o Node já traz o NPM, né, o Node Package Manager. E vamos lá, vou copiar aqui. Vou abrir aqui. Veja que ele está com "-g", né, que é de forma global. Vou instalar aqui. Pode ser que demore um pouquinho mesmo. Beleza. E agora a gente vai criar o projeto, né? Eu vou criar aqui a nossa aplicação, né? Será um to-do list. Então, eu vou criar aqui Nest New e o nome do projeto. Então, vamos lá. Nest New e o nome do projeto TW2Do. Veja que nós tivemos aqui, né, o problema de rodar scripts no PowerShell. O Windows tem esse problema mesmo, infelizmente acontece isso. Ainda mais se o seu sistema for novo, se você nunca alterou essas políticas. No caso aqui é um Windows novo que eu estou utilizando, então eu tive esse probleminha. Mas aqui, basicamente, eu vou abrir o PowerShell como administrador. E vou executar este comando aqui que eu já tinha copiado, tá? Ó. Copiar isso aqui, colar aqui e só para a gente ver aqui, né? Set -execution policy unrestricted. Vou dar Enter. Ele vai perguntar aqui se, enfim, eu quero realmente habilitar ou habilitar tudo. Beleza. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no comando novamente. Bom, fazer o seguinte, vou fechar aqui. Vou fechar o PowerShell. Vou abrir novamente. E vamos dar o Nest New TW2Do novamente. Veja que agora ele está provavelmente aqui processando, né, os arquivos e tudo mais. Legal. Aqui ele está perguntando qual Package Manager nós vamos utilizar. O NPM, o Yarn ou o PNPM. Nesse caso, o NPM. Veja que ele está dando aqui um Installation in Progress. Vamos aguardar. Beleza, ele criou aqui. Veja que nós temos TW2Do. Temos aqui a pasta Node Models, Source, Test e outras configurações aqui. Package.json, tsconfig, né, do TypeScript. Bem legal, show de bola. Aqui eu vou fazer o seguinte agora. Fechar aqui, vou no Source e só dar uma passadinha rápida aqui, né, que são os arquivos que a gente efetivamente vai utilizar. O app controller é relacionado aqui no caso ao a camada de controller da nossa aplicação, porém veja que nós estamos aqui no arquivo spec. Esse é um arquivo de teste, a gente não vai utilizar isso nesse momento, então eu vou deletar esse arquivo, só para não ficar fazendo volume aqui, senão a gente não vai utilizar.
mas temos aqui então o controller TS. Veja que o Nest já gera para a gente com, né, os imports necessários. Ele já gerou aqui também o app service, né? Aqui no controller, que é o arquivo responsável pelas rotas, né? Nós temos aqui a rota get com get hello. Temos aqui o app model, como eu tinha dito, né? O Nest.js, ele faz toda a estrutura aqui, né? Baseada em módulos, o que é bem legal. A gente vai ver no desenvolvimento da aplicação as vantagens, né? Dele ser organizado aqui, estruturado dessa maneira. Temos aqui também o app service, né? Que é a camada responsável pela lógica de negócio, onde a gente implementa aqui a lógica de negócio. E aqui o arquivo main.ts, que é onde nós temos aqui, né, as configurações e também onde a gente faz toda a configuração da onde vai rodar a nossa aplicação. No caso aqui é app listen, né, porta 3000, né, show de bola. Bom, é basicamente isso. A gente pode então agora fazer um teste rápido, né, só com o básico aqui que ele já gerou mesmo, e a ideia é que ele retorne aqui esse hello world, né? Para isso, eu vou dar o comando aqui, npm run start. Ah, sim, isso é importante, né? Eu preciso estar na pasta aqui da minha aplicação, no diretório. Veja que nós estamos aqui no Nest.js YouTube, mas o projeto foi criado aqui em TW to do. Então, eu vou colocar aqui um cd tw tudo. É bom, né? Sempre ficar atento aí para não cometer este erro. npm run start. Pode ser que ele demore um pouquinho na primeira vez que a gente faça a execução do projeto, depois ele fica tranquilo, mas na primeira vez pode ser que ele demore um pouquinho. Beleza. Aqui ele está perguntando, né, sobre o Node.js JavaScript Runtime. Allow, vou permitir aqui que ele faça os acessos. E é basicamente isso, Nest Application Successfully Started. Então, vamos testar, né? Vou entrar aqui, colocar aqui localhost 3000. Localhost 3000 e veja que nós temos aqui então o Hello World, ou seja, a nossa aplicação Nest.js já está funcionando, show de bola. Agora é a gente efetivamente, né, fazer o desenvolvimento aqui da nossa aplicação de to-do list. Outra observação importante, só para ficar claro, né, nós estamos utilizando aqui a versão do Nest.js, né, nós podemos ver aqui, ó, Nest.js Common e Core, que é a versão 10.0.0. E para essa aplicação, a gente vai utilizar também o banco de dados MySQL com um ORM, né? Eu vou explicar um pouquinho melhor o que é o ORM, mas só para você já ficar aí ciente, nós vamos utilizar o Type ORM. Beleza? Então, é isso. Recapitulando, nós estamos usando a versão do Node -v, versão 20.10.0 do Node e a versão 10.0.0 do Nest. Beleza, então agora vamos dar continuidade aqui no nosso projeto, né? E basicamente o próximo passo é a gente fazer a configuração aqui do banco de dados. Então, só fazendo uma correção, no primeiro vídeo eu tinha dito que nós iríamos utilizar o MySQL, mas para facilitar, a gente vai utilizar o SQLite, pois dessa forma a gente não vai precisar instalar, né, nada externo aí. Vai facilitar para a gente dar prosseguimento aqui no desenvolvimento da nossa aplicação, sendo mais preciso, da nossa API, né? E nós vamos utilizar o TypeORM. Então, vamos lá. Eu vou usar de referência um artigo que eu fiz lá no blog da TreinaWeb. Então, até fica o gancho aqui, né, para você visitar o blog da TreinaWeb. Nós temos diversos conteúdos lá gratuitos, né, tutoriais, dicas, enfim, tá bem legal o blog, tem muita coisa mesmo, de várias tecnologias. Mas, enfim, sem mais delongas, vamos lá. Já estou aqui, né, na parte onde nós temos o comando para instalar o TypeORM, lembrando que o ORM, né, é uma tecnologia aqui que vai facilitar a gente trabalhar com bancos de dados relacionais, utilizando orientação a objetos. Então, show de bola. Vou copiar aqui. Vou abrir novamente a aplicação. Veja que eu já estou no diretório, né? tw-todo. E vou colar aqui. npm, lembrando que o npm é
o Node Package Manager, né? Gerenciador de pacotes do Node. O I para fazer a instalação, né? Pode ser I ou install, tanto faz. E aqui, @nestjs/typerm, para ele baixar aqui todas as particularidades, né, do TypeRM para o Nest, também o TypeRM e o SQLite 3, que vai permitir que a gente trabalhe aqui com o banco de dados SQLite. Vou dar o Enter. Beleza, ele fez a instalação. Vou dar um clear aqui, só para não ficar poluído o nosso terminal. Vou voltar lá no artigo e veja que agora nós temos que criar um arquivo de configuração, né? Onde nós teremos então o tipo, né? Veja aqui o tipo, né, do banco. Aqui o banco, no caso db/sql. Aqui o synchronize true. Veja que eu coloquei até uma observação aqui, né? Use synchronize true somente em desenvolvimento. A ideia aqui é que esse synchronize true, sempre que a gente faça alguma alteração nas nossas entidades, mais para frente eu explico um pouquinho melhor isso, mas a ideia é que ele sempre já faça a atualização no banco. Porém, isso para aplicações em produção, obviamente, não é interessante. Para isso, a gente utiliza uma outra estratégia, que é o uso de migrations. Mas isso fica mais para frente, tá bom? Nesse caso, só é bom deixar bem claro que o Synchronize True é legal usar somente assim em desenvolvimento, em um projeto pessoal e tudo mais. Não usa Synchronize True em produção, porque você pode ter problema, tá bom? Fica aqui a observação. E aqui as entities, né? Onde ficarão as nossas entidades. Show de bola. Então, eu vou fazer o seguinte, vou copiar isso aqui para facilitar também. Veja aqui também que nós estamos, né, importando o Data Source Options, como o nome diz, né? São aqui as opções de configuração do nosso TypeORM. Então, eu vou, aliás, do nosso banco para o TypeORM, né? Então, vou abrir novamente, vou criar aqui um novo arquivo, que eu vou chamar de ormconfig.ts. Vou colar aqui. Nesse caso, eu só vou alterar a nomenclatura aqui para ficar orm-config.ts, melhor. Beleza. Aqui eu não preciso nem mudar, na verdade, né? A gente vai utilizar mesmo o SQLite. Database será .db/sql, perfeito. Synchronize true, ok. Vou tirar esse comentário aqui. E temos aqui também as entidades, onde ficarão as entidades, né? Nesse caso, a gente vai pegar então a raiz aqui e vai fazer uma busca para ele considerar os arquivos que finalizam com .entity, .ts ou .js. Vale ressaltar também que aqui não há nenhum espaço, tá? Eu sei que parece bobeira, mas às vezes no costume a gente dá vírgula e faz isso aqui, né? Se a gente deixar com a vírgula e der o espaço, nós vamos ter problema. Então, só para deixar bem claro. Vou salvar. Legal. Agora é o seguinte, nós precisamos configurar aqui no nosso app model, né? Que é onde nós vamos colocar a configuração aqui do TypeORM model e passar, então, essas configurações. Vamos lá. Eu vou aqui, então, em app model. Aqui no imports, veja que lá no nosso artigo de referência está aqui, né? Ó, é só ignorar esse user model, mas nós temos aqui o TypeORM model for root. Então, TypeORM model.forRoot. E aqui eu vou passar o config do rmconfig, tá? Só para a gente não confundir, ó, rmconfig, certo? Que foi onde nós criamos aqui essa constante com as configurações do banco. Show de bola? Legal. Voltar aqui no app model, vou salvar, beleza. E aqui eu vou executar agora npm run start. E agora eu só vou adicionar aqui o dev, que é o comando para ele iniciar aqui o watch mode, né? Ou seja, sempre que a gente fizer uma atualização e salvar, ele já vai executar automaticamente a aplicação. Beleza, tá rodando aqui. Show de bola. Olha que interessante. Ele rodou e aqui ele criou então o SQL, né?
Porém, veja que a hora que eu clicar aqui, ó, ele está abrindo um arquivo. O ideal é que a gente consiga visualizar o banco de dados para fazer as consultas, para ver se está salvando certinho as informações, né? Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui nas extensões e vou procurar aqui o SQLite, né? Desculpa, SQLite Viewer. Vou clicar aqui e vou instalar ele. É uma extensãozinha só para a gente conseguir visualizar, né, as tabelas e os dados ali do nosso banco. E beleza, agora eu vou fazer o seguinte então. Vou aqui, botão direito, Open with SQLite Viewer. E beleza, veja que ele tem aqui 0 tables, né? A gente não criou nada. Então beleza, mas a gente já está com a extensão apta aqui, né, a visualizar o nosso banco de dados. Perfeito. Vou fechar aqui. E agora a gente pode criar, então, né, nosso primeiro domínio aqui de tarefas, né, de tasks. E é muito legal, porque nós temos aqui, deixa eu só sair aqui, né, parar nossa aplicação, o Nest CLI que nós instalamos, né, e o interessante é que com alguns comandos a gente pode gerar arquivos, né, e eles já são gerados com os imports necessários e tudo mais. Vamos ver isso na prática que vai ficar um pouco mais fácil de entender. Eu vou dar um nest g res, de resource, né? A gente pode chamar de resource aqui, como na própria documentação do Nest.js ele chama. E aqui eu vou colocar task. E vou dar um enter. Ele deve estar processando ali os arquivos. Aqui ele já pergunta, né? Qual a tecnologia, a camada de transporte, ele diz ali que a gente quer utilizar. Nós vamos utilizar REST API. E aqui, se a gente vai querer criar, né? Já criar as rotas aqui e tudo mais de um CRUD. Eu vou colocar yes, porque já vai facilitar bastante pra gente. Show de bola. Veja aqui, ele já criou uma pasta aqui, né? Task, bem legal. E aqui nós temos então já os DTOs, nós vamos explicar isso no andamento do curso. O Create Task, Update Task. A entidade, que é muito importante pra gente, né? Que será aqui o que vai refletir no banco de dados, as propriedades que terão uma tarefa, uma task nesse caso. Aqui o spec, eu vou excluir, a gente não vai utilizar. E já temos aqui o controller, e olha que legal. O Nest CLI, ele já gera para a gente, né, todas as rotas aqui básicas de um CRUD. Então nós temos aqui um post, temos o get, o outro get aqui, né, que esse aqui é para localizar todas as tasks no caso, aqui para localizar uma task por ID, aqui para atualizar e aqui para excluir, remover, enfim. E ele também já importa aqui tudo que a gente precisa, isso já adianta bastante coisa. Temos também nesse caso aqui já um construtor utilizando injeção de dependências, a gente vai entender um pouquinho melhor isso no curso também. Mas, basicamente, né, ele já passa aqui também o Task Service, onde a gente tem também já a camada de serviço. Deixa eu vir aqui, Task Service, onde nós temos aqui o Create, Find All, Find One, Update, Remove, né? Claro, obviamente, ele não implementa um método, mas ele já traz aqui todo o modelo para a gente só se preocupar realmente, né, em fazer toda a lógica aqui do nosso negócio. Mas ele já traz um modelo muito bem montado para a gente aí. Esse Service Spec eu vou deletar também. E beleza, então basicamente a gente já tem aqui criado, né, o nosso domínio, o nosso Resource Task aqui, para a gente começar então a trabalhar em cima, né, de como a gente vai cadastrar uma task, de como a gente vai atualizar, enfim, alterar status e tudo mais. Beleza, pessoal, agora nós vamos criar a nossa primeira entidade, ou modelo, né, como também é chamado. Porém, no Nest a gente utiliza a nomenclatura entidade, ou entity. E também nós vamos dar uma passadinha ali na estrutura, né, dos arquivos relacionados às tarefas, né, ou task, como nós estamos chamando, para ficar um pouco mais claro o projeto. Bom, vamos lá. Vou abrir aqui src, task, e agora eu vou aqui nas entities. Veja que ele já está no plural aqui, né, entidades. E aqui nós temos a task entity. Então a entidade, ou modelo, né, nós vamos então atribuir aqui os atributos que terá uma tarefa, certo? Lembrando que
a entidade, o modelo nesse caso, será o espelho também da tabela do nosso banco de dados. Então, eu vou ter a tabela task, e nessa tabela eu teria os atributos, que aqui serão as propriedades, certo? Beleza, que serão as colunas, no caso ali, do nosso banco de dados. Bom, e o que terá a nossa tarefa? Primeiro nós teremos um ID, será uma string, aliás, será um number. Teremos também um título, que será uma string, uma descrição, que será uma string, e um status, será number. Então, nós teremos status 1, 2 e 3, por exemplo, onde 1 pode ser tarefa em aberto, o 2 em progresso e o status 3 concluído. Um exemplo, né? Show de bola. Uma outra observação é que a gente precisa passar para o Nest, para o TryPoRM, para ser mais exato, que essa classe é referente a uma entidade. Então, para isso, a gente utiliza o decorator, né? E qual que é a estrutura do decorator? A gente utiliza aqui o arroba, aqui eu passo o nome do meu decorator começando com letra maiúscula, entity, e aqui eu tenho como passar também algumas opções, né? Por exemplo, eu posso passar aqui name tasks, ou seja, vou até salvar já. Quando eu passo esse name, a minha tabela no banco de dados terá esse nome. Nesse caso, eu coloquei task no plural. Se eu deixar isso em branco, ele vai presumir que o nome da minha tabela vai ser o mesmo nome da classe, tá bom? Só para deixar claro aqui. Show de bola! Tenho agora aqui a entidade tasks. ID, título, descrição e status. Perfeito. Agora a gente pode dar uma passadinha aqui em cada arquivo só para ter mais uma ideia de como que funciona a nossa aplicação. Eu tenho aqui os DTOs, né? Create Task DTO e Update Task DTO. DTO vem de Data Transfer Object, ou seja, a responsabilidade aqui do DTO é de fazer essa transferência de dados, vamos dizer assim, até a persistência do nosso banco. Porém, veja só, eu tenho aqui Task Entity, eu tenho um ID, só que o ID vai ser de responsabilidade do banco atribuir. E o status, por exemplo, quando eu criar uma tarefa, é lógico, né? Quando eu digo lógico, faz sentido que a tarefa ela seja aberta já com status em aberto. Afinal, você não vai criar uma tarefa já concluída. Então, não faz sentido eu pegar aqui na minha requisição de criar task o ID e o status. Então, aqui no Create Task DTO, será o que eu vou receber na requisição que eu vou utilizar, né? No caso aqui, uma requisição post, para criar uma task. Então, eu vou ter aqui só o título, que será uma string, e terei a descrição, que será uma string. Então, antes de eu criar o meu objeto task e persistir ele no banco, eu utilizo o DTO para pegar os dados, nesse caso que eu preciso, e aí sim eu faço a manipulação dos dados ali que sejam necessários para então persistir no banco. Show de bola. Vou salvar aqui. Veja que eu tenho aqui também o Update Task DTO. Aqui ele está utilizando um partial type nesse caso, ou seja, ele vai utilizar, ele vai estender, né, todas as propriedades que eu já tenho aqui. Então, se eu colocar aqui, eu posso, por exemplo, adicionar um. Quando eu fizer um update task, eu posso, por exemplo, alterar já o status. Então, eu posso adicionar aqui status number. Ou seja, no meu update task DTO, eu terei essas informações, título e descrição, mais o status. Então, legal, nós temos aqui já o DTO para criar, o DTO para atualizar. Claro que a gente vai implementar todas essas funções e tudo mais. Fica tranquilo. Show de bola. Temos agora o Task Controller. Eu vou fazer o seguinte, nós temos aqui, né, o Decorator Controller, e aqui nós temos então como parâmetro uma string que é a rota que a gente vai configurar para poder então fazer todas as operações aqui relacionadas, né, às tarefas. Eu vou colocar tasks aqui também, para manter no plural aqui. E quando a gente cria, né, o arquivo ali, o resources pelo NestCLI, como nós fizemos nas últimas aulas, nos últimos vídeos, né, ele já cria para a gente
toda a estrutura aqui. Então vamos dar uma olhadinha com um pouco de mais atenção. Ele gera um construtor, né? Ele cria, na verdade, um construtor, task service, e aqui task service. Lembrando que essa camada de serviço, se a gente entrar aqui novamente, nós temos então as operações básicas de um CRUD, create, find, né? Nesse caso aqui seria um read, tanto para localizar todas as tarefas, quanto para localizar uma tarefa por ID, atualização e exclusão. E aqui, né, a gente vai poder, então, fazer a implementação do jeito que a gente queira. Mas é bem legal porque a gente utiliza injeção de dependências, o que elimina o fato da gente ter que ficar criando várias instâncias aqui, né? Então, eu posso chamar aqui com um this esse objeto task service e já utilizar os recursos que ele vai me prover, né? Nesse caso aqui, os recursos de um CRUD, né? Show de bola. E veja que eu já tenho aqui, então, as requisições criadas. Lembrando que ele vai utilizar, né? No caso, localhost.com, tudo mais, e aqui /tasks, nesse caso, nessa estrutura. Tenho aqui a requisição post, ele já criou o método create, lembrando que o controller ele vai ter a responsabilidade somente da gente configurar as rotas, né? Então eu vou ter aqui a rota post, sendo acessada por tasks, e aqui será então o método create. Veja que eu tenho um outro decorator que eu passo como parâmetro da minha rota create, e aqui eu tenho um decorator body, que ele basicamente vai pegar então os dados do corpo da minha requisição. E aqui eu já estou passando um create task de TO, ou seja, ele já vai conseguir localizar o que tiver de título e descrição, e já, só voltar aqui, vai então retornar o que a gente, né, implementar lá no taskservice.create. E aqui eu passo o create task de TO. Veja que se eu colocar um ponto aqui, ele já vai prover para mim aqui, né, os atributos, descrição e título. Muito legal, né? Nesse caso eu vou passar o objeto todo porque a gente vai tratar isso lá no nosso service. Beleza? Show de bola. Então tem um get, aqui no get ele já está basicamente feito, né? Ele só vai fazer a busca aqui lá no task service e aqui, como diz o próprio método find all, vai retornar todas as tarefas. Aqui nós temos uma particularidade legal também. Nós temos aqui o get e veja que ele está passando um ID com os 2 pontos. Por quê? Nós temos aqui o método find1, né, localizar no caso localizar uma tarefa, e é pelo ID, mas como que eu vou pegar esse ID? Então, eu vou passar aqui o decorator param, então ele já vai entender que ele precisa pegar algo lá na minha URL, e aqui eu passo o ID, veja que está o ID aqui, então será algo dinâmico, né? Eu vou passar, no caso, um número aqui, ele já vai entender que esse número eu preciso atribuir para o ID, para minha variável aqui, ID, meu parâmetro nesse caso. Aqui veja que ele está passando como string, que por padrão, né, como é uma URL, ele pega como se fosse uma string, mas veja que ele está colocando um mais aqui, né, porque quando a gente vai para o find1, veja que ele está esperando um number. Então esse mais é basicamente para converter, né, essa string em um number. Show de bola. Aqui o patch, que segue a mesma lógica aqui, né, do get, basicamente um conjunto, né, ele pega o param também para a gente saber qual task que a gente vai alterar, mas a gente também vai passar no corpo da requisição ali o update task de TO. E veja aqui, se eu colocar o ponto aqui novamente, ele vai me dar descrição, status e título, né, bem legal. Aqui o descrição e status está como opcional. Eu posso até colocar o status opcional também, né? Porque nesse caso, o usuário pode alterar... ele criou lá rapidinho, colocou um título errado. Então ele pode ir lá e alterar o título, né? Então todos são opcionais. Show de bola. E aqui o delete, que segue a mesma lógica do get e do path aqui, né? Do patch. A gente passa o ID também, basicamente com a ideia de, né, excluir aí a task que tenha esse ID. Se a gente for aqui no remove, for aqui no remove, temos aqui também esperando um number. Legal, entendemos aqui o controller. Vimos também aqui já o service, né? O service a gente vai ter que implementar a função aqui. E temos aqui um módulo que também é interessante, porque no módulo nós temos aqui, digamos que a organização
do nosso model aqui, do nosso domínio, para ser mais exato, né? Nós temos então aqui o controller e aqui o provider, né? Onde nós temos os métodos que farão ali a lógica de negócio, né? A lógica da nossa aplicação. Show de bola. Aqui a gente poderia ter também um imports, né? Nesse caso, a gente, por enquanto, não vai ter, mas no andamento do curso a gente vai ter que configurar também aqui o type RM e tudo mais, mas vamos passo a passo. É importante agora que você entenda qual que é a responsabilidade da entidade, quais as responsabilidades dos CTOs e como que está a organização aqui então, né? Então o controller tem a responsabilidade da configuração das rotas, o módulo de organizar aqui, né, da gente configurar o que é o controller, configurar o que é um provider, né, o que vai prover recursos para a gente, nesse caso aqui o task service, e aqui ele exporta o task model, que é o conjunto todo, lá para o nosso app model, né, veja que ele já está aqui, ó, imports, até que eu comentei, a gente já tem aqui, ó, do type RM e do task model. Uma curiosidade também, veja que a gente não adicionou isso aqui manualmente. Quando a gente criou lá no nest g resource task, ele já faz essa atualização automaticamente para a gente, que é bem legal, porque evita erros, né, e tudo mais. E é basicamente isso. Vou fazer o seguinte, deixa eu ver se está tudo salvo aqui, falta... eu alterei o tasks aqui, beleza. Task Model, não terei, mas vou salvar, só para estar tudo certinho. E aqui eu vou dar um npm run start dev. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ah, sim, isso é importante, pô. Veja que ele não conseguiu fazer, né, algumas configurações do banco. Vamos lá. Aqui é o seguinte, eu esqueci aqui na entity de passar algo bem importante nas propriedades, que é a responsabilidade de cada propriedade lá na nossa tabela. Então aqui eu terei o primary generated column, vou passar aqui increment, ou seja, o próprio banco vai gerar o ID e vai utilizar ali, né, números incrementais. Então vai ser ID 1, 2, 3, 4, né, vai crescendo conforme for seguindo. Aí, aqui vai ser o column. Aqui eu posso passar algumas configurações, como length, por exemplo, né? Entre outras. Eu vou deixar em aberto aqui, porque ele já está string ali, não tem problema. Na verdade, eu vou passar aqui outra coisa, eu vou passar no label false. Ou seja, né, vai ser obrigado no banco a ter um título. Column, no label false. E aqui também column, no label false. Beleza, vou salvar. Veja que ele já executou automaticamente aqui novamente. Se a gente for lá em db SQL open with SQLite view, veja que nós temos a nossa tabela automaticamente criada, né? Tenho aqui, ó, tasks, ó que legal, como eu coloquei lá no meu entity e passei o nome aqui, né? Então, opa, deixa eu só voltar aqui, abrir, botão direito, tá? Open with SQLite view. E veja que eu tenho aqui agora ID, título, descrição e status. Bem legal. Então, basicamente, nós agora conseguimos criar o nosso primeiro modelo, já a nossa entidade também, né? Vimos como que ela se comporta ao fazer o espelho para o nosso banco de dados, né? Então, nós temos nosso banco também criado. Entendemos um pouquinho melhor cada camada aqui, camada de serviço, o controller, né? As responsabilidades do DTO. Beleza, pessoal, agora a gente pode então implementar a nossa primeira rota, que será a rota que consiste na criação de uma nova tarefa. Bom, vamos lá. Eu vou aqui no controller, só para a gente já visualizar as nossas rotas. Nós temos aqui então localhost tasks, certo? E aqui nós temos então a primeira rota post, que é, né, a rota responsável pelo create, ou seja, para um novo cadastro de uma tarefa, de uma task. Show de bola. Aqui eu vou fazer o seguinte, veja que a gente já tem implementado, né, o Nest CLI já gera para a gente, muito legal. Então aqui eu vou segurar o Ctrl
Eu vou clicar aqui, né, no taskservice.create, ele já vai abrir o arquivo e vai me levar para esse método. E agora a gente tem que trabalhar aqui, então, para efetivamente implementar. Tinha alguns imports aqui que eu vou tirar, só para não confundir, mas eles vão ser feitos automaticamente aqui agora, no que a gente vai implementar. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que entender um pouquinho como que funciona aqui a camada de repositório. A camada de repositório ela é responsável por fazer, né, toda essa comunicação com o banco de dados. E o TypeRM, que a gente está utilizando aqui, ele já provê essa camada para a gente de uma forma muito interessante. A gente pode utilizar a injeção de dependências para acessar esse repositório. E como que a gente implementa isso? Eu vou utilizar um construtor. Nesse construtor, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter um private, vou chamar aqui de task repository. E aí eu vou ter aqui o repository. Veja que esse repository, ao utilizar os generics, eu vou passar o tipo dos objetos que eu vou trabalhar com o banco de dados. Nesse caso, task, certo? Porém, eu preciso passar o nest aqui via decorator, que eu estou utilizando aqui o inject repository. E, novamente, qual entidade, né, que a gente vai utilizar? Nesse caso, o task. Perfeito. Agora, olha que legal. Eu só vou fazer um teste aqui só para a gente entender. Vou ter aqui const task igual this ponto. Task repository, e veja que agora eu tenho acesso a uma série de métodos, find1, find1by, find1by_fail, getID, enfim, vários métodos que o TypeRM provê para a gente fazer toda essa manipulação dos dados com o banco de dados, né? Desde salvar, enfim, várias possibilidades que a gente vai, né, inclusive aprender algumas aqui. Caso você queira se aprofundar até em relação também a criar repositórios personalizados, né, quando há a necessidade, porque você pode ter uma aplicação mais complexa que você vai ter que fazer consultas personalizadas, né? A gente tem um curso na TreinaWeb de TypeRM que a gente abrange vários aspectos aí, né, do TypeRM, que, enfim, você vai estar apto a criar aplicações bem mais complexas, mas aqui a gente já vai aprender o básico, beleza? Seguindo. Nesse primeiro momento, eu vou utilizar o create. E o que o create faz? Se eu colocar o mouse aqui no create, veja que ele vai me retornar um objeto task, porque é o que eu quero. Eu quero um objeto task para eu salvar no banco. Aqui eu estou passando o create task de TO. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu tenho a constante task, e aqui eu vou passar o create task de TO. Lembrando que o create task de TO, ele possui quais propriedades? Descrição e título, né? Então, no task também eu tenho descrição e título, beleza? Então, se eu passar só dessa forma, ele já vai entender, né? Já vai atribuir os valores aqui para a task que são em comum. Porém, eu tenho também aqui o task ponto ID, porém o ID, lembra que a gente colocou, eu vou até abrir aqui para ficar claro, né? A gente colocou aqui, ó, aqui não, na entidade, o Primary Generated Column. Então, nesse caso, o banco será responsável por adicionar o ID, então a gente não vai precisar colocar ele aqui, mas o status não. Então, eu vou colocar o status, e aqui seria o status 1, que é o status em aberto. Porém, aqui a gente tem um probleminha. Beleza, se eu colocar 1, ele já vai atribuir o valor 1 sempre que ele for criar, né, um objeto task. Se a gente salvar no banco, beleza. Mas você concorda que no desenvolvimento não é legal a gente ter um número aqui que não significa nada, né? Imagina uma aplicação muito grande, complexa até, que não tem uma documentação legal. Você tem que fazer manutenção e você vê lá, status 1, tá? E o que é esse status 1? Enfim, para facilitar o desenvolvimento e para o código ficar com uma forma da gente interpretar muito mais prática, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui em task, vou criar new file, vou colocar aqui task-status.enum.ts. E eu vou criar um enum aqui para ilustrar, né, quais são os status. Então, vou ter um export enum, chamar de task status.
E aqui eu vou ter, então, o status aberto, que terá o valor 1. Teremos também o status em andamento, terá o valor 2. E o último status será o concluído, que terá o valor 3. Beleza, é só colocar vírgula aqui para manter o padrão. Perfeito. Agora aqui no service, ao invés de eu ter aqui 1, eu posso ter task status ponto aberto. Veja que fica muito melhor, né? Que a gente já sabe que o status está em aberto. E se eu precisar manipular esse status em outra parte do código, vai ser muito fácil, não preciso decorar. Imagina, enfim, se a gente tivesse 10, 15, 20 opções de status, né? Não tem como decorar 20 números, então fica muito mais prático aqui, muito mais interpretativo, né? Intuitivo da gente desenvolver. Enfim, show de bola. E agora é o seguinte, eu preciso salvar esses dados. Então, eu vou ter um return, return await this task repository.save, que é o método que vai salvar a nossa tarefa no banco de dados. Porém, veja que eu coloquei um await, ele está até reclamando aqui, né? Porque este método vai ser um método que eu vou passar o assíncrono, e aqui eu vou colocar o await, porque ele vai ter que aguardar o retorno desse método, né? Afinal, a pessoa que está do outro lado, ela precisa aguardar o resultado dessa operação, que é salvar a task no banco de dados. Beleza? Show de bola. Vou salvar aqui. Legal. Porém, a gente precisa fazer mais uma configuração, que é a configuração aqui no módulo. Eu preciso apontar qual o repositório, né, que eu estou utilizando o repositório pelo TypeRM, qual entidade que eu vou manipular aqui. Então, eu vou ter aqui um imports. Aqui eu vou passar um TypeRM model for future. E aqui eu posso passar um array de entidades. Nesse caso, a gente só vai ter a task, mas um módulo, né, caso você tenha uma aplicação mais complexa, você pode ter que fazer operações no banco de dados com 2, 3, 4 entidades. E aí você pode ir passando elas aqui. Legal, show de bola. Beleza. Mexemos aqui, criamos o enum, acredito que seja isso. Deixa eu dar uma olhadinha novamente aqui no nosso service. Perfeito. Agora é o seguinte, eu vou executar. Vamos ver se não vamos obter nenhum erro. Beleza, rodou e veja que legal, né? Ele mapeou aqui as rotas, tudo legal. Agora a gente precisa testar. Como que a gente pode testar isso? A gente vai baixar um programa chamado, vou até abrir ele aqui, Insomnia, tá? Você pode entrar aqui, ó, insomnia.rest/download ou digitar Insomnia no Google, né? Vai ser provavelmente a primeira opção já. Aqui ele já dá a opção de download. Veja que ele já reconheceu que eu estou no Windows, mas caso você esteja no macOS, no Ubuntu, você tem a opção também de baixar por aqui, caso ele não reconheça, né? Provavelmente ele vai reconhecer, mas se não, você tem as opções aqui e também você pode ver todas as opções de download. Só clicar, baixar, né, a aplicação, lembrando que aqui também é só a instalação muito simples, né? Só no padrão Next ali, sem segredo. E aí você terá então um Insomnia aqui na sua máquina. Ao abrir o Insomnia, você vai ter contato com essa tela. Veja que eu tenho uma collection aqui de aristas. Obviamente você não vai ter nenhuma collection aqui, né? Nenhuma configuração, vai estar tudo em branco, vamos dizer assim. Mas é só você vir aqui em Collections, clicar em mais e a gente vai criar a nossa collection para nossa aplicação. Eu vou chamar de apptask.tw. Vou colocar create aqui. Veja que ele criou e já abriu uma tela diferente, né? E agora a gente precisa criar a nossa primeira requisição post. Então vou clicar aqui no mais, http request. Vou selecionar aqui, ó, post. E aqui eu vou colocar http localhost porta 3000 tasks. Lembrando que essa rota é configurada lá no nosso controller, né? Aqui, ó, tasks rota post. Então nós vamos acessar aqui. Legal. E agora eu preciso passar o body, né? Preciso passar ali um JSON no corpo da minha requisição.
E o que eu preciso passar nesse JSON? No caso, o título e a descrição. Lembrando que na nossa entidade, o ID está como Primary Generated Column, ou seja, o banco vai gerar a chave primária, e o status a gente já está passando aqui no nosso service. Porque afinal, né, sempre que a gente criar uma task, ela já vai ter o status em aberto. Perfeito, então vamos lá. Vou abrir um Insônia, body, JSON. Então eu vou ter aqui título. Vou dar o nome aqui de task 02, porque eu já fiz um teste com a 01. Beleza. E aqui eu vou passar agora a descrição. Só deixar aqui que ele está reclamando. A descrição, eu vou colocar aqui, gravar vídeos para o YouTube. Beleza, e agora eu vou executar lá, né? A gente não executou ainda a aplicação. Ah, executou sim, esqueci, faz parte. Vou voltar aqui e vou dar send. Veja que legal, ele retornou aqui, ó. Título, task 02, perfeito. Descrição, gravar vídeos para o YouTube, ótimo, muito legal. Status 1, que é o status em aberto, né? E ID 2, perfeito, porque eu já tinha feito o teste com uma task, né? Que era a ID 1 no caso, ele, né, incremental, criou a de ID 2. E veja que aqui ele também dá, né, o verbo HTTP correspondente, né, que é o 201 created, ou seja, criou o nosso recurso com sucesso, muito legal. Vou abrir agora aqui, só para a gente finalizar, o nosso banco de dados aqui, DB SQL, botão direito, Open with SQLite, e veja que legal, temos aqui o teste que eu tinha feito antes, tarefa 01, pagar contas, né, status 1, que é o status em aberto, e ID 1, utilizando a chave primária aqui incremental, gerou ID 2, task 02, gravar vídeos para o YouTube e status 1. Perfeito, então a nossa rota post, né, para cadastrar uma tarefa está concluída. Agora a gente pode dar prosseguimento aí no desenvolvimento da nossa API. Beleza, pessoal, voltamos aqui e hoje a gente vai então implementar outras funções, né, aqui da nossa aplicação. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui em src, task service. Nós já temos aqui, né, dois métodos interessantes, seguindo a ordem aqui que ele foi criado para a gente implementar. Um é o find all e o outro é o find one. Como já diz o nome, né, basicamente são os recursos que a gente vai utilizar para fazer a busca das tarefas da nossa aplicação. Então, find all vai retornar um array com todas as tarefas e o find one vai permitir que a gente busque uma tarefa pelo seu ID, né, como já está aqui. E é bem prático fazer isso utilizando aí o TypeORM, né? Para isso eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou deixar aqui o método assíncrono, só para garantir que ele vai fazer aqui a busca e já vai retornar para a gente, né? Return await. E aqui eu vou fazer o seguinte. This task repository. Opa. Task repository. Ponto. E aqui nós temos vários métodos aqui, né? O find, find by, find one. Mas os nomes são bem, como posso dizer aqui, a gente consegue entender, né, só pela nomenclatura, find one, encontrar um e tudo mais. Nesse caso, como a gente vai retornar todos, eu vou usar somente um find, e aqui a gente não precisa passar nenhum parâmetro. Isso fará com que o TypeORM faça a busca de todas as tarefas aqui nesse caso, né? Eu vou salvar, vou executar aqui a aplicação, lembrando, né, sempre verifique se você está no diretório da aplicação. E beleza, rodou aqui, vou abrir um Insônia, tinha feito até alguns testes aqui, essa aqui é a nossa rota post, tá? Vou até fazer o seguinte, vou renomear aqui para a gente deixar bem organizadinho, que vai ser cadastrar task. Vamos criar outra agora. Essa será a buscar
todas as tasks. Show de bola. Aqui eu só vou copiar e colar, lembrando que é a mesma rota nesse caso, porém utilizando o verbo http get. E beleza, vou dar send aqui. E perfeito, veja só. Preview, né? ID 1, tarefa 1, pagar contas. ID 2, task 2, gravar vídeos para o YouTube. E os status 1 aqui, né? E retornou o código 200 aqui, que é, né? Com sucesso. Show de bola. Vamos partir para o próximo, que segue essa mesma linha de busca, né? Deixa eu só... Cadê? Beleza, vamos lá. Agora, nós temos aqui o find one. Bom, find one eu vou fazer o seguinte. Será assim que é o await também. This task repository find one by aqui eu vou usar. Find one by aqui, ó. Certo? E aqui eu só preciso passar o ID. O que nesse caso ele vai fazer? Ele vai pegar o ID. Então vamos fazer o seguinte, vou até salvar aqui. Vamos lá no controller. Find all, beleza, só está chamando o método do service, né? Agora o get ID, veja que ele está pegando, né, o ID na nossa URL via carry param. Então a gente vai passar um parâmetro, que será o ID, e então ele está passando o ID. Vou até fazer o seguinte, vou criar aqui para a gente não se confundir, uma nova, buscar task por ID. Vou copiar essa aqui. Só que aqui a gente vai ter então o ID. No caso, vou deixar o ID 1 aqui só para a gente já deixar algo no padrão da nossa URL. Vou voltar lá. Beleza, task service. Assim que find one number, return await e estou passando o ID. Veja que ele está com o mesmo nome, mas caso, né, vamos supor que aqui fosse, sei lá, ID, vou inventar alguma coisa aqui, RG. Aí no caso, e no banco tá diferente, você teria que fazer desta forma, tá? Porém, como é o mesmo nome que está a propriedade da nossa entidade, então não tem essa necessidade, tá? Salvar aqui. Beleza. Vou abrir o Insônia e vou já fazer o teste aqui. Veja que ele retornou pra gente de ID 1, né? Se eu colocar aqui agora ID 2, beleza. E se eu colocar ID 3, nós não temos ID 3, ele não vai retornar nada no body. Show de bola. Então veja que as nossas buscas, né, estão funcionando e com isso a gente já consegue então fazer tanto a busca aqui por todas as nossas tarefas quanto a busca por ID, né, a busca de uma única tarefa por ID. Perfeito, pessoal. Agora nesse vídeo nós vamos implementar mais duas rotas, né? Que é a rota de atualização, a rota patch, e a rota de exclusão de uma tarefa, que é a rota delete, né? Então, vamos lá para o código e vamos ver como a gente pode fazer isso. Bom, basicamente o TypeRM, ele permite que a gente utilize aqui, né, o repository, ele já traz para a gente esses métodos e a gente consegue implementar isso de uma forma muito prática, né? Só dando um overview rápido aqui, estou aqui no task.service, né, onde a gente está implementando aqui, então, né, as operações, né, a lógica das operações que a gente faz aqui com o banco de dados. Então, vou colocar aqui async await this task repository.update. Bem intuitivo, né? E aqui eu passo, então, o ID da tarefa, do recurso, do registro, enfim, que você quer atualizar, e o update task de TO. Lembrando que o update task de TO, né, é relacionado ao corpo da requisição e as propriedades que a gente vai enviar. E como a gente já tinha conversado disso nos vídeos anteriores, né, nós temos aqui o update task de TO, nesse caso com o status number, que também estende aqui as propriedades do create task de TO. Show de bola. Então, ele é utilizado nesse momento. Vou salvar.
Só para deixar claro, né? Estou utilizando aqui o npm run start dev para ficar em watch mode. A gente já viu isso nos vídeos anteriores também. Show de bola. E agora a gente pode testar com Insomnia. Então aqui, beleza, eu vou criar uma nova HTTP request. Vai ser patch. Vou renomear aqui para atualizar task. Só vou copiar a rota aqui. Aqui eu fiz alguns testes e eu excluí eu excluí a task de ID 2, tá? Só por isso que eu não vou testar com ela aqui. Mas beleza, ID 1, vamos fazer o seguinte, buscar todas as tasks. Vou dar send, então tenho ID 1 e ID 3 agora. Legal, aqui no caso o status tá status 2, né? Do ID 1. Então eu vou fazer o seguinte, vou passar aqui o JSON via body. E aí eu posso passar, por exemplo, o status 1. Lembrando que eu estou passando aqui na URL via ID, né? Pelo ID, para ser mais exato. Vou dar send. Veja que ele retorna, né, o Nest.js com o TypeRM. Na verdade, o TypeRM, ele retorna esse objeto aqui com essas propriedades. Generated Maps, Raw e Affected. Né, aqui. Ou seja, um registro foi alterado, né, afetado, enfim. Se nós formos aqui em buscar task por ID... aliás, buscar todas as tasks, veja que o status foi alterado. O legal é que eu posso também, por exemplo, atualizar mais de um campo, né? Eu posso colocar aqui também descrição, comprar presentes. Send, vou ver aqui, comprar presentes. Show de bola, legal, né? Só por desencargo, né? Se a gente buscar aqui também a tarefa por ID, temos aqui ela também atualizada. E para atualizar também, posso trocar aqui o ID, comprar novo celular. Status 1, send, show de bola, buscar task por ID. Opa, que no caso é a 3. E task 3, comprar novo celular ID 1. Show de bola. Então, nós já conseguimos implementar aqui a rota de atualização, né? E por fim, a gente precisa então implementar a rota relacionada à exclusão de uma tarefa, né? Então vamos lá. Async, aqui remove, né? Await this task repository delete. Mas vale ressaltar o seguinte. Eu tenho aqui o método delete, que é o que a gente vai utilizar, mas também tenho o método remove. Porém, veja o seguinte, o método remove, ele está esperando uma entidade ou um array de entidades, né? Um array de tasks. Já o delete, eu vou passar aqui um argumento relacionado ao identificador do que eu quero, né? Então isso é interessante, porque eu posso passar aqui, no caso, o ID e beleza. Porque da onde vai vir esse ID? A gente está utilizando aqui, né, os verbos HTTP. Então eu estou aqui no task controller, eu vou passar o ID na minha URL, vou pegar via param aqui. E então eu vou buscar, né, como se esse delete fizesse uma busca desse ID e faz exclusão, então, da tarefa relacionada a esse ID. Mas, no meu sistema, eu posso ter alguma lógica aqui em algum momento da minha aplicação que eu vou excluir e eu passe direto à entidade task, né? Aí você vai utilizar, então, o remove, beleza? E aqui eu posso passar o ID, mas eu posso passar também, sei lá, uma outra propriedade. Eu quero excluir todas as tasks que estão como concluída. Então, eu poderia passar, por exemplo, status 3. Ou até passar aqui, né? Task status ponto concluído. Pronto, nesse caso ele iria excluir todas as tarefas que estão com esse status correspondente. Legal? Show de bola. Nesse caso a gente vai fazer a exclusão por ID. Vou salvar. Beleza. Vou abrir então aqui o Insomnia. Vamos criar a nossa rota. Show de bola. Vou copiar aqui só para facilitar.
Beleza. Agora eu vou fazer então a exclusão da rota de ID 3. Aliás, da rota. Fazer a exclusão da tarefa de ID 3. Vou dar um send. Aqui ele retornou 200 certinho. Um registro alterado ou afetado, né? Na tradução meio que literal ali. Se a gente for aqui no buscar task por ID, 3 não vai me retornar mais nada. Buscar todas as tasks também não me retornou mais a task de número 3. Ou seja, nossa tarefa foi excluída com sucesso, né? Vou só, então, para finalizar, colocar aqui excluir. Opa, né? Tem um probleminha aqui, deixa eu ir no rename mesmo. Excluir task. Beleza. Então, dessa forma, nós temos aqui, né, todas as nossas rotas implementadas, cadastrar, buscar todas, buscar task por ID, atualizar e excluir, né, um CRUD aqui básico, já implementado todas as operações aqui com o type RM. Nós finalizamos, né, já ali as operações básicas de um CRUD, né, o create, o read, update, delete. Agora a gente pode então trabalhar aqui nas validações. Antes da gente começar aqui efetivamente a codar, né, eu só quero mostrar o porquê que essas validações são importantes. Bom, vamos lá. Estou aqui no Visual Studio, vou rodar a aplicação, npm run start dev. Beleza, vou abrir aqui um Insomnia apptask tw. Show de bola. Vamos aqui no cadastrar task, né? Legal, tenho o título e a descrição, né? Agora vamos supor que aqui na task eu coloque, por exemplo, um nome muito grande, né? Um nome muito grande, grande. É interessante que eu estipule um tamanho, né, para essa string aqui, não permita que fica dessa forma. Outro ponto também é o caso de eu passar, por exemplo, um outro tipo a não ser uma string aqui. Se eu passar título true, ele vai cadastrar aqui um título true. Provavelmente o que ele fez? Vamos dar uma olhadinha lá no nosso banco. Se eu for ver aqui, Open with SQView, veja que ele adicionou um aqui, né? Que no caso é o true. Ele entendeu como um. E a gente não quer que a nossa aplicação aceite esse tipo de dado, né? Se eu colocar um number aqui também, por exemplo, né? Colocar 3001 da Send, veja que ele salvou. Se a gente der uma olhadinha no nosso banco de dados, deixa eu abrir novamente aqui, para ele já pegar atual. Fechar. Vamos abrir novamente aqui e veja que ele salvou como 3001, né? E a gente não quer que ele salve dessa forma, né? Não salve um number, um true aqui que eu tinha testado, mas sim strings, né? Bom, beleza. Como que a gente pode fazer isso então? Vou fechar aqui, vou abrir aqui a documentação do Nest, né? Veja que eu estou aqui em docs, nestjs.com, técnicas e validação, né? Show de bola. Aqui a gente tem várias questões sobre validação, mas o que eu quero chegar é aqui no Class Validator e Class Transformer, que são os pacotes que nós vamos utilizar para validar os dados aqui da nossa aplicação. Beleza, copiei ali o comando, né? Vou colar aqui no meu terminal. Ele não copiou, voltar lá. npmi, aqui está save, né? Class-validator, class transformer. Nesse caso, até posso tirar o save se fosse uma biblioteca para desenvolvimento, aí a gente poderia utilizar o save dev. Nesse caso aqui não precisa. npmi, class validator e class transformer. Esperar a instalação.
Beleza, legal. E agora o que a gente pode fazer? Eu vou aqui no SRC, Task, e um dos recursos que a gente pode utilizar é Node.to, né? Então eu posso utilizar o DTO para validar, no caso, as informações, já que é o DTO que eu estou utilizando para pegar os dados ali na minha requisição, né? Bom, vamos lá, título. Título, no caso, eu quero validar se é uma string. Então, eu vou ter aqui string, certo? Legal. E aqui é o seguinte também. Eu posso passar uma mensagem, né? Caso não seja uma string. Então, eu posso colocar aqui título deve ser uma string, certo? Descrição também. Vou salvar. Beleza, coloquei aqui isString, e eu quero agora limitar também o tamanho da string. Então, vou usar aqui o decorator length. Aqui eu já tinha até feito um teste, mas só dar uma verificadinha, claro, né, se está importado certinho. Opa, não precisa aqui. No length eu vou colocar aqui que o título pode ter de 3 até 10 caracteres. Aqui também eu vou colocar o length na próxima. Mas aqui, como é uma descrição, eu vou colocar de 3 a 25. Aí pode ser maior. Beleza. Vamos lá na documentação, porque aqui, ó, veja que eu desci um pouquinho, né? Temos algumas outras configurações, mas o importante para a gente agora é esse app.useGlobalPipes, que aqui, né, ele faz uma nova instância de um validation pipe. Basicamente, a gente vai passar para o Nest.js, que a gente vai utilizar de forma global, né? Essas validações. Então, todos os DTOs que a gente tiver, o Class Validator, ele vai utilizar, né, os decorators ali para fazer a validação das propriedades. Então, eu vou abrir novamente aqui, vou lá no main.ts, vou colar aqui, app use global pipes. Até colocando aqui, ó, veja que ele já até explica aqui, né, do route handler, né? Então, ele vai utilizar esse handler para, então, lançar uma exceção aí quando a gente tiver algum erro de validação. Vou importar aqui, vou salvar e agora a gente pode testar. Sim, outro ponto importante, que eu já estava me esquecendo, é que a gente colocou aqui no create task de TO, né? Mas aqui no update task, veja que ele está estendendo, então ele também já vai entender que temos as validações aqui. Porém, aqui no status, eu posso colocar também como number, por exemplo, né? Is number. Vou colocar o message aqui também. Aqui é porque a gente pode passar outras opções, né? Por isso que eu passei a vírgula e passei esse outro parâmetro aqui, beleza? Que será a mensagem aí, né? A gente vai ter aqui uma mensagem personalizada, porque o padrão do Class Validator é em inglês. Beleza, só para a gente já ter uma noção também de que a gente pode utilizar aqui no Update Task de TO. Agora eu vou abrir aqui, show de bola, a gente pode testar, né? Aqui no Task 2, eu vou colocar aqui um número, colocar o número 5. Vou dar send, tá rodando? Tá rodando. Send, e veja só. Opa!
título 5, descrição, ID 1. Ué, pera aí, buscar todas, cadastrar. Ah, temos um erro aqui, né? Tá cadastrar task, é post. Foi só um erro que ocorreu ali. Beleza, vou dar send aqui. E veja só. Message, título. Sim, eu não coloquei deixa eu dar uma olhadinha aqui. Create task, message. Tá com a mensagem. Por que ele deu esse erro? Sim, tá certo. Vamos lá. Aqui ele diz que título tem que estar entre 3 e 10 caracteres. Aí título deve ser uma string. E descrição must be shorter than or equal a 25 caracteres. Tá. Aqui também nós temos que fazer uma correção, né? Porque tem mais de 25 caracteres aqui. Então eu vou até aumentar, ficou pequena, né? Essa descrição. Vamos aumentar, vou colocar aqui 150. E aqui ele ficou mostrando essa mensagem em inglês, justamente porque eu também não personalizei. Então, título deve ter de 3 até 10 caracteres. Descrição deve ter de 3 até 150 caracteres. Salvar aqui. Beleza, vou colocar aqui um título 5 e vou deixar esse e vou colocar aqui, forçar um erro aqui também. Vou colocar só uma string, G. Título deve ter de 3 a 10 caracteres, título deve ser uma string e descrição deve ter de 3 até 150 caracteres. Veja que interessante, ele já retornou um erro aqui, bad request, e o status code, né? Então, o legal é que o próprio Class Validator já monta esse objeto de resposta para a gente aqui, com as propriedades message, aqui já vem, né, a propriedade error descrevendo, né, qual que é o erro, e também o status code, tanto aqui quanto, obviamente, né, o retorno correto aí do bad request. Legal, agora eu vou fazer um certo aqui, vou colocar aqui tarefa 10, e aqui vou colocar comprar presentes de Natal. Vou dar send e perfeito, foi cadastrado aqui, né, muito legal. E só para a gente fazer o último teste, ID 10, então atualizar task. Vou colocar aqui ID 10. Aqui já vai funcionar também, né? Ó, veja, se eu colocar só o C e dar send, veja que ele vai, né, retornar para a gente aqui. Descrição deve ter de 3 até 150 caracteres. Então, vou colocar aqui comprar presentes de Natal. Só que aqui no status eu vou colocar uma string. Vamos ver o que vai acontecer. Teste string. Send, status deve ser um número. Show de bola. Vou colocar aqui 2. Send e perfeito, foi atualizado aí. Então, dessa forma, a gente consegue, né, construir aqui todas as nossas validações das requisições de uma forma muito simples. E, enfim, o Class Validator ali tem várias opções. Você pode estar dando uma olhadinha na documentação aqui do Nest e tudo mais, né? Dá para conferir aqui, olha, até dar o exemplo se é e-mail, se está vazio. Enfim, temos vários decorators e também nós podemos se aprofundar. Nós temos esse curso na Treinaweb, um direto ao ponto, para ser mais exato, focado em validação, onde a gente consegue abranger aqui validações customizadas, enfim, se aprofundar no Class Validator. Mas o básico a gente viu aqui, né, que a gente já consegue aí utilizar de uma forma bem legal o Class Validator para deixar as nossas aplicações mais seguras. Beleza, pessoal? Agora a gente vai para mais um vídeo onde nós vamos, né, continuar aqui a parte de fazer um refino, vamos dizer assim, nossa aplicação.
E o ponto agora é em relação às exceções. E o que eu quero dizer com isso? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no código. Eu vou aqui no Insônia e veja que a gente tem um detalhe aqui. Eu vou aqui no busca task por ID e vou colocar uma task que não existe aqui, de número 100, ID 100 no caso, né? Vou dar send. Deixa eu só... ele não vai dar porque cancelar aqui a request, porque eu não rodei a aplicação. Vamos rodar a aplicação. Beleza, tá rodando. Vou abrir aqui e vou dar send. Veja que ele não retornou nada e retornou 200 aqui. Mas o interessante é que a gente retorna aqui um 404 not found, né? Porque ele não localizou nenhum recurso aqui com o ID 100. Então, como que a gente pode fazer isso? Bom, é claro que a gente tem várias formas de tratar exceções aqui no Nest, algumas mais elegantes, né? Mais elegantes, outras de uma forma mais simplificada. Aqui eu vou tratar de uma forma mais simplificada, mas para você já entender como que a gente pode começar a lidar com essas exceções e como que o Nest lida com isso. Bom, vou fazer o seguinte. Vou aqui em Task Service, e no caso nós teremos dois métodos aqui que eu quero utilizar. Que vai ser no Find All, né, também, caso quando a gente for pesquisar por todas as tarefas, né, se ele não encontrar nenhuma, ele retornar um 404. E aqui no Find One também. Beleza, e como que eu posso fazer isso então? Eu vou usar aqui um if. E aqui eu vou usar o próprio retorno aqui. Só que eu vou colocar uma negativa. Então, se ele retornar false, né, se ele retornar nenhum recurso para mim aqui, eu vou lançar uma exceção. Throw new. O legal do Nest é que ele já traz aqui, ó, not found exception. Isso, claro, se a gente for, né, lançar uma not found. Mas eu já tenho as principais aqui, ó, bad gateway requestion, bad request, enfim, nós temos aqui várias opções, né? Nesse caso eu vou colocar not found. E eu posso passar uma mensagem aqui no parâmetro, né? Eu vou colocar aqui nenhuma tarefa encontrada. Show de bola. Aqui eu vou copiar. Vou colar aqui. Só vou corrigir que aqui é find one by, né? Passar o ID certinho aqui. Not found exception também. E aqui eu vou colocar só tarefa não encontrada. Porque a gente está buscando a tarefa. Na verdade, eu posso até fazer mais específico isso aqui. Opa, deixa eu só selecionar certinho aqui. Que eu vou passar entre o acento grave aqui, né? Tarefa, vou passar o ID aqui. ID. Passar junto aqui, só para mais fácil. ID não encontrada. Vou salvar. Legal, já executou novamente. Vou abrir aqui, tarefa 100, vou dar send. E olha que legal, 404, né? Aqui ele já passa no corpo da requisição aqui do response, no caso, né? Message com a mensagem que a gente colocou lá, tarefa ID 100 não encontrada, o error not found, o status code 400, né? Vou testar, colocar uma tarefa aqui, existe, me retornou 200 certinho e os dados aqui da tarefa. E no buscar todas as tasks, né, ele vai retornar todas. Aqui, como a gente já testou no buscar por ID, né, se não tiver nenhuma tarefa, ele vai retornar aí o equivalente a esse response também. Show de bola. E por fim, eu quero fazer o seguinte também. Só da gente organizar isso aqui, porque nós temos aqui o task, né, que a gente utilizou, legal, app controller, app model, app service. Beleza. Aqui no app service, esse arquivo a gente não está utilizando, né? Então eu vou excluir ele aqui. Vou só aqui no app controller. O app controller também a gente não está utilizando. Então, vou excluir.
Eu vou deixar só o app model e vou excluir o que não está sendo utilizado. Excluir os imports aqui também. Vou salvar. Só para deixar nossa aplicação mais limpa, né, com os arquivos que efetivamente nós estamos usando. E é isso, está executando já de novo. Vou só fazer um teste aqui, buscar funcionando, normal. Buscar task por ID, 1, show de bola. Perfeito, e com isso então, a gente já deixou a nossa aplicação um pouco mais organizada aqui e também já implementou, né, como que a gente pode, pelo menos, começar a lidar aí com as exceções dentro do Nest.js. O que vimos neste vídeo é só o começo. Se você quer se especializar ainda mais no desenvolvimento back-end, a TreinaWeb é o lugar ideal para você. Somos uma escola especializada em formar desenvolvedores, possuímos mais de 15 anos de experiência no mercado e já formamos mais de 200 mil alunos. Temos formações sobre as principais linguagens e tecnologias e falamos de uma maneira muito mais completa sobre todos os assuntos que você acabou de ver nesse vídeo. Então, clique no link na descrição e faça a sua matrícula. Não deixe de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece que está aprendendo desenvolvimento e até o nosso próximo vídeo.